Há orações que todos ouvem, mas não mudam nada. Porém, existem aquelas que o homem não escuta, mas o céu responde em chamas. São orações inaudíveis, feitas em lágrimas, em gemidos, em silêncios carregados de desespero diante de Deus. O inferno treme não diante do barulho humano, mas diante do clamor secreto que ecoa no trono. Esse é o tipo de oração que não precisa de aplausos, mas que abre os céus e muda o rumo da história. Não é o volume da voz que importa, mas o peso do coração. Muitos falam alto, mas nada acontece. Porém, uma súplica feita no secreto, ainda que sem som, pode incendiar uma geração inteira. O Espírito Santo traduz gemidos em linguagem celestial. Quando faltam palavras, ele mesmo intercede com poder. É aí que a oração inaudível se torna uma arma invencível contra as trevas. Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta. O lugar secreto é o berço onde o fogo do avivamento nasce. É ali que o inaudível se torna audível diante do trono de Deus. Homens e mulheres que mudaram a história não começaram em palcos, mas em quartos fechados. O avivamento público sempre começa na fornalha invisível da oração secreta. Orar uma vez é fácil. Insistir até o céu responder é prova de fé. A oração inaudível não busca resultados imediatos, mas permanece até que a chama desça. Daniel orou 21 dias, sem plateia, sem barulho, mas o céu registrou cada súplica. Perseverar no invisível é confiar que, mesmo quando nada parece acontecer, Deus já está em movimento. Elias não chamou a atenção com discursos, mas com um altar restaurado e oração persistente. O fogo só caiu quando ele clamou até o limite. Não foi espetáculo, foi glória consumidora. A oração inaudível é semelhante. Pode parecer pequena, mas carrega o peso de céus abertos e de um Deus que responde com fogo. Deus ainda procura Elias modernos que insistam até ver a chama. O fogo de Deus nunca cai sobre um altar sujo. A oração inaudível só tem poder quando o coração é limpo. Santidade não é perfeição sem falhas, mas separação sem mistura. É o combustível que mantém a chama do altar. Onde há pecado escondido, o fogo se apaga. Onde há pureza, o fogo permanece. Oração e santidade são inseparáveis. Muitos desistem porque confundem o silêncio de Deus com a ausência. Mas silêncio é prova, é processo, é preparação. A oração inaudível continua, mesmo quando o céu parece fechado, porque sabe que a demora é sinal de que algo maior está sendo liberado. Aquele que persevera em oração, ainda que sem respostas imediatas, está mais perto de uma visitação divina do que imagina. O diabo não teme reuniões barulhentas, mas teme lágrimas no secreto. Ele sabe que quando um cristão ora até o inaudível, o fogo do céu consome tudo ao redor. Uma vida incendiada não pode ser controlada pelo mundo. O inferno inteiro se abala diante de um joelho dobrado e de um coração quebrantado. Uma oração invisível pode sacudir nações. A oração inaudível não encontra limites de tempo, espaço ou distância. Ela atravessa muralhas, ultrapassa prisões, alcança o inalcançável. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Paulo estava acorrentado, mas o céu respondia. Não importa se ninguém vê ou ouve, Deus transforma gemidos silenciosos em respostas sobrenaturais. Quando Isaías viu o Senhor, não bastou a visão, foi preciso o fogo. O serafim tocou seus lábios e só então ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me. Oração inaudível não é apenas consolo, é envio. O fogo que desce do céu purifica para que a vida se torne útil no altar do serviço. O verdadeiro avivamento nunca termina em nós, ele nos empurra para a missão. Muitos oram por hábito, repetindo palavras que já perderam vida, como quem cumpre um ritual vazio. Mas clamar é diferente. É quando a alma se desespera e entende que só Deus pode responder. A oração formal pode ser feita sem lágrimas, mas o clamor nasce de um coração quebrado,
sedento e faminto pela presença divina. Enquanto a oração pode ser rotina, o clamor é urgência. Orar pode ser polido, mas clamar é rasgar o coração. A oração fala de necessidade, o clamor fala de desespero. E é esse desespero santo que atrai os céus. O clamor é a linguagem dos famintos, daqueles que não aceitam viver sem a glória de Deus. É o grito do Espírito quando já não há força para continuar, mas ainda existe fé para insistir. Quem clama não está preocupado com quem ouve, mas com quem responde. Elias não buscava aplausos no Carmelo, ele clamava até que o fogo viesse. O clamor incomoda a carne, mas move o céu. É a expressão máxima de um coração que diz: Senhor, se o Senhor não vier, eu não posso continuar. Orar é importante, mas clamar é vital. Oração pode ser organizada, mas clamor é desorganizado pelo peso da dor. É a súplica que atravessa a noite sem relógio, sem medir palavras, mas que insiste até ver resposta. Quando o povo de Israel clamava no Egito, Deus ouviu e enviou libertação. Quando Ana clamou por um filho, o céu respondeu com Samuel. Esses milagres não nasceram de orações formais, mas de clamores desesperados. Quem aprende a clamar descobre que o céu se inclina para ouvir. Vivemos em tempos em que muitos se contentam em orar com belas frases, mas poucos estão dispostos a clamar até ver o céu rasgado. A oração pode ser agradável aos ouvidos humanos, mas o clamor é insuportável para o inferno. O diabo não teme palavras educadas, mas teme gemidos que vêm de corações desesperados. Quando a igreja voltar a clamar, não apenas a orar, veremos o avivamento que tanto pedimos. Clamar é deixar de lado a formalidade e dizer a Deus: não te deixarei até que me abençoes. Clamar é a oração que rompe barreiras invisíveis, que atravessa as trevas espirituais e alcança o trono de Deus. É por isso que a Bíblia mostra tantos homens e mulheres que clamaram até ver o impossível acontecer. Moisés clamou diante do Mar Vermelho e o mar se abriu. Josué clamou diante de Jericó e os muros caíram. Esses milagres não nasceram de orações formais, mas de clamores desesperados. O clamor é a oração que não aceita derrota, que insiste até que a vitória chegue. O clamor é o grito que faz o céu se mover e o inferno recuar. Ele nasce quando a dor e a fé se encontram no mesmo coração. É o momento em que o crente declara: prefiro morrer clamando do que viver em silêncio sem a presença de Deus. E é esse clamor que gera avivamentos, que desperta gerações e que muda histórias. Uma igreja que clama é uma igreja que carrega fogo. Uma vida que clama é uma vida que o inferno não pode resistir. O clamor é a respiração da alma que arde por Deus. Quando a igreja se reúne apenas para orar, muitas vezes a atmosfera continua a mesma. Mas quando a igreja clama, os céus se abrem, os corações se quebram e o ambiente espiritual muda de forma radical. O clamor não é apenas falar alto, é falar profundo. É o tipo de oração que nasce das entranhas, que carrega lágrimas, que carrega dor e paixão por Deus. E quando esse clamor sobe, o próprio Deus desce para agir. Avivamentos sempre nasceram de clamores e não de simples orações formais. O clamor é tão poderoso que transforma o coração antes mesmo de transformar a situação. Quem clama aprende a depender inteiramente de Deus, aprende a esperar, a confiar e a se render. Diferente da oração superficial, que busca apenas respostas rápidas, o clamor molda o caráter e gera intimidade. Ele tira a igreja da superfície e a leva para as profundezas. O clamor não apenas pede mudança ao redor, ele muda primeiro quem clama. É por isso que o clamor é a marca dos que foram incendiados pelo Espírito. A diferença entre orar e clamar é a diferença entre um ritual e uma guerra.
Orar pode ser parte de uma rotina espiritual, mas clamar é travar batalhas contra as trevas. É tomar posse da promessa com lágrimas e com fé. É lutar em oração até que o impossível se torne realidade. É colocar todo o coração no altar e dizer: Senhor, não me calarei até que a tua glória se manifeste. Esse é o clamor que move os céus, que desarma infernos e que abala a terra. O clamor é uma chama que consome, um fogo que não deixa o crente viver acomodado. Enquanto a oração pode ser feita de maneira fria e sem envolvimento, o clamor envolve toda a vida. Ele não se limita a palavras, ele envolve corpo, alma e espírito em uma busca desesperada por Deus. É por isso que os grandes avivamentos da história sempre começaram com pessoas que clamaram até ver o céu se abrir. Deus não resiste ao clamor de um coração que o deseja mais do que tudo. Clamar não é muito mais que insistência, é prova de amor. Quem clama demonstra que não busca apenas bênçãos, mas o próprio Deus. É a declaração viva de que nada nesse mundo pode substituir a presença do Senhor. Enquanto muitos se satisfazem com migalhas espirituais, o verdadeiro intercessor clama até ter a plenitude. Esse tipo de oração é a que escreve história, a que marca gerações, a que abre os céus e muda destinos. A diferença entre orar e clamar é a diferença entre pedir e conquistar. A oração pede, mas o clamor trava uma batalha. A oração pede chuva, mas o clamor abre as comportas do céu. A oração pede libertação, mas o clamor rompe cadeias. A oração pede resposta, mas o clamor traz avivamento. Deus sempre respondeu ao clamor de um povo desesperado. Foi assim em Israel, foi assim na igreja primitiva e será assim com a igreja de hoje, se voltar a clamar. O clamor é a oração que não aceita silêncio. É a súplica que não se satisfaz com nada menos do que a presença de Deus. É a voz que insiste até o trono responder. É o grito que sobe como incenso e que provoca a resposta imediata dos céus. Quando um crente ou uma igreja clamam dessa maneira, o inferno inteiro entra em alerta, porque sabe que está prestes a perder terreno. O clamor é a chave que abre os céus e fecha a boca do inimigo. Se a oração mantém a chama acesa, o clamor faz o fogo se espalhar. É como uma faísca que se torna incêndio, consumindo tudo ao redor. O clamor gera avivamento, mas também gera transformação pessoal. Ele tira o crente da superficialidade e o leva para as profundezas. Ele transforma reuniões comuns em encontros sobrenaturais. Onde há clamor, o céu não resiste em descer. Onde há clamor, o Espírito Santo encontra espaço para agir com poder. Por isso precisamos voltar a clamar. Não basta orar com palavras bonitas. Precisamos clamar com corações quebrados. Não basta repetir frases decoradas, precisamos gritar ao céu com desespero santo. O avivamento que tanto pedimos só virá quando deixarmos a formalidade e nos entregarmos ao clamor profundo. O inferno teme crentes que clamam porque sabe que eles não param até ver a glória. O clamor é a ponte entre a terra sedenta e o céu em chamas.